Então, de onde a gente estava falando aqui era o seguinte, né, que no contexto técnico, científico e informacional, a partir da terceira revolução industrial, você tem novas formas de produzir, muitas vezes ligada à questão da automação, informatização, né, inteligência artificial, etc. Por outro lado, você também vai ter novas formas de consumir, né? E o que a gente pode falar disso, galera? Vamos pegar, por exemplo, comparar o Fordismo com o Toyotismo, né? Uma das análises que a gente fez desses dois métodos de trabalho era que o Fordismo era caracterizado por um processo de produção em massa, então o consumidor só tinha acesso àquele tipo de produto que a empresa oferecia. Por outro lado, a globalização, o pós-Fordismo, né, o Toyotismo, melhor dizendo, vai criar uma nova dinâmica de consumo, que é o seguinte: olha, hoje eu vou trabalhar em cima do gosto do meu cliente. Então, eu vou automaticamente induzir para um processo produtivo que vai ser muito ligado ao que o cara está querendo consumir. Então, você começa a produzir produtos mais adaptados ao gosto, ao interesse do cliente. Isso começa a partir desse cenário de terceira revolução industrial e que gradativamente a globalização, o comércio vai intensificar. Até aí, tranquilo. No entanto, a gente começa a inserir nesse processo aí, né? Então, a gente falou de tecnologia, globalização, aí a gente agora pega algumas orientações de economia para poder contextualizar, então. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é do neoliberalismo, que vai automaticamente exigir ou criar novas formas de flexibilização do trabalho. Ou seja, eu preciso facilitar as relações trabalhistas, eu preciso criar um modelo de legislação que seja muito fácil contratar, demitir, suspender contrato, etc. e tal, tirando recursos, tirando direitos, tirando segurança do trabalhador. Bom, essa é uma terceira abordagem que a gente poderia fazer também a nível de argumento. No outro lado, eu preciso entender também que, diante do neoliberalismo, a redução da seguridade social vai fazer com que, automaticamente, você tenha uma relação direta com o trabalho informal. Então, a gente pode pegar, por exemplo, na demografia e analisar, olha, violência, problemas sociais estão muito ligados à falta de segurança social e, consequentemente, impacta na questão de violência, entre outros. Chegando agora na questão da uberização, o que a gente pode entender? Ela nada mais é do que um processo de consumo que está muito ligado a formas de relação de comércio, né, de trocas, digamos assim, que está ligado ao interesse específico do consumidor, né? Então, diante do cenário da uberização, a gente tem a aplicação de plataformas tecnológicas, né? Chama atenção, por exemplo, as bases de dados aí georreferenciadas, como o Google, entre outras. O uso de aplicativos, né? Que a gente vai ter como filtrar, digamos assim, diferentes plataformas, diferentes nichos de mercado de produtos que vão estar cada vez mais disponíveis para o consumidor, né? Então, isso começou, por exemplo, com a questão dos carros, né, de transporte, né, e hoje, por exemplo, você consegue ter um ramo, né, ou melhor dizendo, uma oferta muito significativa de diferentes nichos de produtos e serviços, que passam desde beleza, arte, igual o Paulo comentou agora, a questão dos shows, né, do entretenimento agora também, entre outros. E isso tudo vai criar aí, né, uma dinâmica que, do ponto de vista do trabalho, é muito complicada, tá? Por quê? A Uber, por exemplo, quando ela começou a ser desenvolvida e tal, ela começou a criar, dentro do projeto dela, estratégias como, por exemplo, de gamificação, né?
muito professor adora usar o termo gamificação no ensino, né? Por exemplo, olha, eu vou dar uma aula gamificada. O que ele quer fazer? Ele quer fazer os alunos competirem, né? E aí, qual que é a lógica do Uber também? O Uber, ele cria ranking, ele cria níveis, né, de excelência, de eficiência, no caso aí de clientes que atenderam, de distância percorrida e tal, e isso tudo é uma estratégia para aumentar a competitividade. Então, o cara chega ali e fala assim, olha, se eu fizer ao longo de 10 horas 50 corridas, eu chego num nível e vou ter uma gratificação para isso, né? Mas qual que é o preço que o indivíduo paga para poder atender esses diferentes níveis de ranqueamento? Vamos imaginar, por exemplo, o cara às vezes fica 15 horas de trabalho direto, sem parar para fazer uma refeição, sem ter um lazer, um descanso nesse intervalo, e aí qual que é o custo da saúde desse indivíduo, né? Então, essas formas de trabalho agora, elas ampliaram muito, né? Nesse cenário, a gente vê que algumas atividades parecem que vão falar assim, olha, vai ter um boom agora do delivery, né? Então, quem trabalha com entrega de comida deve estar assim, o que ele fazia com 7, 8 horas, ele está fazendo em 2, 3. Opa, para ele é uma maravilha. Mas qual que é o custo real disso? E depois que acabar o cenário, o que vai ser desses caras, né? Tem um documentário que chama Geek, né? A uberização do trabalho. Eu estou até procurando para passar para vocês. E é espetacular as abordagens, né? Por exemplo, tem casos do indivíduo que começa a ser mal classificado, a empresa simplesmente bloqueia ele, não deixa ele mais trabalhar, né? Então, essas formas aí de trabalho, ela é muito complicada, porque a gente já tem que começar a pensar, por exemplo, em qual vai ser a segurança que esse cara vai ter diante de um cenário, de um problema econômico, de uma crise como essa, né? E aí entra numa discussão que eu já tinha proposto para vocês algumas vezes, por exemplo, de discutir o que a gente chama de renda mínima, né? Alguns países já tentam trabalhar com isso, como a Suécia e tal, que é mais ou menos o seguinte, olha, independente de você trabalhar ou não ali, se você necessitar, você tem uma renda mínima ali de um salário e pouco, para você ter pelo menos o acesso a bens e serviços essenciais, garantido, por exemplo, no caso aí da Constituição brasileira, né? Então, a gente parte desse pressuposto, né, que é uma realidade que parece que não vai ter mais fim, né? É uma realidade que não tem volta, né? Então, a gente vai cada vez mais nessa onda, digamos assim. A tendência é que vai ter uma diversificação cada vez maior de produtos e serviços trabalhados ou comercializados em cima dessas plataformas, né? Por exemplo, um dia desse eu estava vendo uma plataforma que eles contratam um goleiro para trabalhar, para ir jogar uma pelada no final de semana. Por exemplo, a gente marca um jogo ali no SESI e aí não tem goleiro. Aí eu entro na plataforma e vou lá e contrato um goleiro para ir lá fazer o jogo para gente, né? E aí a ideia que tem é o seguinte, olha, se esse cara fez 100 jogos, ele ganha um uniforme diferente, se esse cara fez, sei lá, 150 jogos, ele já vai estar no ranking, então sempre que pedir, ele vai ser o primeiro ali a ser escolhido e tal, e por aí vai. Então você tem toda uma dinâmica em cima disso. E aqueles que estão à margem do processo. Então, por exemplo, o cara que trabalha com Uber, por exemplo, ele já não tem uma segurança social. Beleza, ele está trabalhando. Mas e se por um acaso a própria plataforma excluir esse cara? Então a gente tem que pensar. E sem falar também na questão de alguns outros problemas, por exemplo, de ordem jurídica. Vou citar um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Um motorista de Uber atropelou uma menina, né? Ela morreu. E ele estava em horário de trabalho, né? Fazendo corrida do Uber. E a Uber simplesmente falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não tenho qualquer responsabilidade com isso, porque já está firmado lá nos termos de acordo, quando ele aceita se submeter às regras da plataforma, quando ele adere a ela, né?
Então, são algumas outras discussões que a gente pode pensar também, tá? Vamos fechar aqui.